bom estarmos aqui. Eu quero perguntar para você, onde é que você está hoje? Pastor, você não está me vendo aqui? Eu estou vendo você. Mas onde você está? Qual é a sua situação, o seu estado espiritual hoje diante de Deus? Como você se encontra? Onde você se encontra na presença de Deus? Hoje nós podemos encontrar pessoas em qualquer lugar, não é? Inclusive vou até dar uma dica para as irmãs aqui, para localizar o marido, né? Vocês já sabem disso. Mas lá em casa eu aprendi com uma pessoa aqui da igreja. Você pode colocar lá no Google Maps, né? E pede autorização para a pessoa. Você pode localizar a pessoa em tempo real, não é isso? E hoje eu sei onde está a minha esposa. Eu olho assim, Google Maps. Eu estou chegando, amor. Eu falei, está chegando? Está pertinho? Eu olho assim, 1 hora de distância. Está no supermercado, no mercado lá municipal, em companhia de fulano, beltrano e ciclano, não é? A gente descobre tanta coisa, não é? Às vezes nós descobrimos onde se encontram as pessoas hoje com muita facilidade. Então, há famílias da igreja aqui que localizam os filhos com muita facilidade. Então, uma dica para o irmão, para a irmã. Quer saber onde está a sua esposa em tempo real? Google, tá? Peça permissão ali. Mas hoje a pergunta de Deus para mim e para você é: onde estás? Gênesis capítulo 3, passagem bíblica conhecidíssima de todos nós, verso 8 a 10. Você pode se colocar em pé, acompanhar a leitura deste trecho da palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Pode se assentar, que Deus fale conosco nesta noite. A história da criação, do primeiro casal, da desobediência, da queda, da entrada do pecado no mundo, de toda a miséria, do caos e também da restauração do primeiro casal humano, os nossos pais carnais, primeiros pais Adão e Eva, você encontra nas páginas iniciais da Bíblia, aqui no livro do Gênesis, é o livro dos começos, não é? É um livro que também fala da restauração. É interessante que há uma semelhança muito grande entre o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia. Em Gênesis, a palavra de Deus nos fala sobre a serpente, que é o diabo, que tentou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e infelizmente caíram em pecado, não é? Mas, logo após a queda, Deus fez a promessa maravilhosa de restauração, que viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, e porém inimizade entre a sua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15, é o proto-evangelho, não é? É a promessa da vinda do Salvador, logo após a queda do homem. E quando você olha para o livro do Apocalipse, você vê essa promessa praticamente cumprida, quando a antiga serpente, o diabo, ele é destruído. Já notou isso? Né? A promessa da destruição da serpente e a antiga serpente, no livro do Apocalipse, destruído, o diabo lançado no lago de fogo e enxofre. Que maravilha a palavra de Deus, não é? Então temos essa promessa maravilhosa de Deus aqui, quando os nossos pais desobedeceram a sua palavra e a ordem que Deus lhes havia dado, em consequência, estabeleceu-se uma terrível situação de caos. Mais uma vez, quando você lê o livro de Gênesis, logo nos primeiros versículos, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz e houve luz. Você vê Deus estabelecendo ordem ao caos. Não é isso que vemos na palavra? Mas agora nós vemos o homem, ao desobedecer a palavra de Deus, trazendo de volta o caos no mundo.
trazendo a desordem em tudo. É por isso que você vê tanta violência, tanta aflição, tanta tragédia, tanta miséria. Nos deparamos com criancinhas andando pelas ruas, pessoas sofrendo, pessoas passando fome, não somente no nosso país, em diversas partes do mundo. E muitas vezes nós ficamos indignados e procuramos culpar os líderes, os governantes, dizendo que eles não fazem nada para resolver o problema, mas tenho para mim que nem eles sabem mais como resolver os problemas, que são tantos, porque há um verdadeiro caos no mundo, e nós nos perguntamos: por que é que Deus não faz alguma coisa para resolver essa situação? A situação é de cortar o coração quando você vê pessoas sofrendo, morrendo, pessoas partindo para a eternidade acometida de câncer. Que doença ingrata, não é? E outras doenças, você diz: meu Deus, de onde veio isso? Por que tudo isso, meu Deus? Consequência da desobediência, do pecado. Quando Deus criou o homem, Deus fez o homem perfeito, meus irmãos. Inocente. O homem não era pecador, tinha capacidade de pecar, sim. Mas Deus não fez o homem como um robô ou com um chip programado para fazer tão somente aquilo que Deus havia dito para que ele fizesse. Deus deu ao homem a capacidade até mesmo para pecar, a capacidade para fazer a vontade de Deus. Cabia ao homem, e ainda cabe ao homem, fazer as suas escolhas. E o homem não foi criado inocente, sem nenhuma capacidade, mas a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, não é isso? Mostra a sua fragilidade, a sua fraqueza. Mas a Bíblia também nos diz que o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso mostra que o homem tem faculdade, tem inteligência, tem capacidade. O homem tem discernimento. Ao submeter o primeiro Adão a uma prova, Deus não fez como alguns dizem, pegou um bebezinho inocente e colocou sobre uma mesa e disse: olha, não se movimente, fique em cima dessa mesa, porque se você se movimentar, você vai cair e pode morrer. Deus não fez isso. Deus deu capacidade, inteligência, faculdade. Mas o homem ouviu a proposta do vil tentador e achou que era uma excelente proposta, ser igual a Deus. Que proposta, não é? E o homem desobedece a Deus. O homem cai em pecado. É interessante observar, meus irmãos, que nós vemos aqui na palavra de Deus que quando o homem comete esse pecado, mudanças significativas ocorreram no seu relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz aqui que na viração do dia, Deus procurava o homem para um momento de doce comunhão. Já imaginou isso? Todos os dias, na viração do dia, à tardezinha, Deus tinha aquele encontro com o homem encontro com Deus. Deveria ser muito bom isso, não é? Era um momento de comunhão com o Senhor, mas agora com o pecado essa comunhão foi quebrada. O homem estragou tudo. Adão procurava esconder-se de Deus, fugir de Deus. É interessante observar essa tendência do homem de se esconder de Deus ainda em nossos dias, não é? Quanta gente hoje procurando se esconder de Deus. Dá para se esconder de Deus? Dá para fugir da presença de Deus? Dá para
usar algum tipo de camuflagem. Há pessoas que hoje procuram uma camuflagem, não é? Se esconder por entre as suas boas obras, atrás das suas boas obras, se esconder atrás da sua justiça própria, da sua religiosidade, como se isso o tornasse invisível diante de Deus. Eu estou aqui e Deus não vai me ver, porque eu estou praticando muitas boas obras. Não funciona. Não tem jeito de se esconder de Deus. É interessante que até na natureza, nós vemos nos animais essa luta para, muitas vezes, se esconder dos seus predadores, não é verdade? Às vezes você se depara com alguns insetos que eles se disfarçam até em galho de árvore, não é mesmo? Em pedra, parece um galho de árvore. Uma borboleta, tem borboletas que o desenho de suas asas são interessantes, impressionantes, e parecem olhos. E quando ela pousa numa árvore, aquele desenho parecem 2 olhos grandes, parece que tem um animal enorme ali, e o predador vem, fica assustado e some. Vai me dizer que você nunca tentou afugentar uma Maria fedida. Que cheiro desagradável, não é verdade? Meu Deus, você está na sua casa, de repente entra aquele bichinho, você vai tirar aquele inseto do seu quarto. Era melhor nem ter mexido com ele, não é? Que catinga, que mau cheiro, mas é uma maneira de afastar o predador. As zebras. Interessante, as zebras têm muitas listras interessantes, e dizem que nenhuma zebra é igual, não é? As listras são como que se fossem digitais. Mas você sabe que a zebra, ela tem um predador natural que é a leoa. E a leoa enxerga com muita dificuldade uma zebra quando ela está debaixo da sombra de uma árvore, porque as listras brancas e negras confundem a visão da leoa, e é como se aquela zebra estivesse quase que invisível para aquele predador. Os animais, eles procuram se esconder de alguma maneira, e o homem procura se esconder de Deus. Os animais de sangue quente, o homem é de sangue quente, não é? Alguns têm o sangue mais quente do que o outro, não é? Meu Deus, esse aí tem o sangue quente, a gente fala isso. Mas os animais de sangue quente, eles conseguem se adaptar a qualquer condição. É interessante isso. Mas nenhum animal, racional ou irracional, consegue se esconder de Deus. O homem tentou se esconder de Deus e ainda tenta se esconder de Deus. Hoje vemos muitas pessoas que procuram se esconder do Senhor, mas alguns tentam se esconder de Deus por causa do estado de miséria e perdição que se encontram. Mas que asneira, que bobagem tentar se esconder de Deus, porque se encontra no estado de miséria, no estado de perdição. A pergunta de Deus ao homem, onde estás? Não é feita então por Deus desconhecer a localização geográfica do primeiro casal. Deus sabia exatamente onde eles se encontravam. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas com esta pergunta, onde estás? Deus queria despertar o homem para a terrível condição que o pecado colocara. Para que o homem se conscientizasse de que profundas modificações ocorreram agora no seu relacionamento com Deus. O homem tentava se esconder por entre as árvores do jardim. Isso revela o pecado que causou a separação entre o homem e Deus. Quando Adão e Eva
foram colocados no Éden, mais uma vez, eu quero dizer para vocês, eles não eram pecadores, mas com o pecado, com a desobediência de Adão, representante da raça, todos os homens pecaram. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Podemos dizer juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Paulo declara, porque não há um justo, nenhum sequer que faça o bem. Todos se tornaram pecadores. Todos estão encerrados debaixo da condenação. Não há um justo, nenhum sequer. Ainda em Romanos 5, no verso 12, o mesmo apóstolo Paulo diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. A morte passou a todos os homens. Até parece Covid, não é? De repente você está bem e o negócio passa para você. E é um negócio invisível, mas está ali. A morte passou a todos os homens por causa do pecado de Adão. E todos se tornaram infectados pelo pecado, contaminados pelo pecado. E o resultado disso é a morte, diz a palavra de Deus. Todos estão mortos espiritualmente. E vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2, verso 1. A Bíblia diz ainda em João 3, verso 18... Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O homem está num estado de perdição, de condenação. Então você diz, o que eu preciso fazer para ir para o inferno, pastor? E eu digo para você, nada. É só você continuar do jeito que você está, na condição espiritual que você se encontra. É só você não crer em Jesus, é só você não dar crédito à palavra de Deus, você não precisa fazer nada, porque o homem já está condenado à perdição eterna. Porém, o profeta Isaías afirma que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus de maneira que não nos ouça. Está em Isaías capítulo 59, no verso 2. De nada adianta uma pessoa em pecado clamar ao Senhor, buscar a Deus, porque Deus não vai ouvir a sua oração. Deus não atende a oração de uma pessoa que leva uma vida na prática do pecado, na vida em desobediência a Deus. Por isso se faz necessário o reconhecimento das maldades, reconhecer que você se afasta de Deus pelos vícios, pela desobediência, pela dureza do coração, pelas maldades do teu coração, e de reconhecer isso e colocar a sua vida na presença de Deus, humildemente e com um coração realmente quebrantado. O ser humano, meus irmãos, não foi criado por Deus para a destruição, para a condenação. Você sabe por que Deus fez o céu? Para você morar no céu. Deus fez o céu para o homem. Deus não fez o inferno para o homem. Para quem que Deus fez o inferno? Para o diabo e os seus anjos. Porém, se nós formos desobedientes a Deus e a sua palavra, é lá que nós iremos parar. Mas Deus não quer. Deus não deseja que isso aconteça. A palavra de Deus mostra que Deus deseja, sim, a salvação do pecador. Por isso, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel comigo, no capítulo 18, verso 23, e também no capítulo 33 de Ezequiel. Ezequiel no Antigo Testamento fica entre Gênesis e Malaquias, para facilitar. Encontrou aí? Olha aí, fácil, não é? Então diz assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. O que Deus deseja?
que o homem se converta, mude de vida, mude de atitude e viva. Essa é a vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aqui no verso 11 do Ezequiel 33, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Para que morrer? O que Deus está dizendo? É só se converter, é só se arrepender, é só buscar ao Senhor. Por isso Deus pergunta, onde estás? É o sentido de interesse a Deus pelo homem em pecado. Deus se interessa por aquele que está em pecado, aquele que está perdido. Nós vemos que Deus está sempre buscando os pecadores perdidos. Temos exemplos disso na Bíblia, não temos? Lucas, no capítulo 15, o bom pastor deixa no aprisco as 99 ovelhas e vai em busca de uma só ovelha que se havia perdido. E encontrando-a entre os espinhos, ele cura as suas feridas, coloca sobre os seus ombros e volta para o aprisco. E há muita alegria, porque encontrou a ovelha que se havia perdido. Assim também o Senhor Deus vai em busca do pecador que se havia perdido pelo pecado, para trazê-lo de volta ao aprisco, à comunhão com Ele, para desfrutar das bênçãos que Ele tem. Em Mateus, no capítulo 9, no verso 9, a Bíblia nos fala a respeito de um homem chamado Mateus, ou Levi. Jesus passa e vê aquele homem assentado na alfândega e diz, segue-me. E ele, deixando tudo, imediatamente seguiu a Jesus. Jesus o encontrou no alfândega, ele era cobrador de impostos. Não era um homem bem visto pela sociedade, uma pessoa desprezível. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de 1 a 10, a palavra de Deus nos fala sobre Zaqueu, também publicano, cobrador de impostos, um homem também que vivia à margem da sociedade da época, mas esse homem ele tinha um desejo do seu coração, ele queria conhecer a Jesus. E ouvindo falar que Jesus Cristo por ali passaria, ele subiu em uma figueira brava, ou um pé de sicômoro, não é? Para ver Jesus, porque ele não podia ver, porque a multidão era enorme e ele era de pequena estatura, então ele subiu numa árvore. Ele teve que vencer obstáculos para ver Jesus. E quando Jesus passa por ali, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Uau! Zaqueu desceu com alegria e recebeu Jesus gostoso, recebeu na sua casa. E ele ficou tão feliz com a presença de Jesus na sua casa e disse assim, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado ou roubado alguém, o restituo 4 vezes mais. Pelo que disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Repita comigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar os perdidos, meus irmãos. Jesus não veio para os bons, Jesus veio para os pecadores. Lugar de bandido é onde? Cidade Alerta? Brasil Urgente, lugar de bandido é onde? Na cadeia, na penitenciária. Lugar de pecador é onde? Na casa de Deus, na igreja. Lugar de pecador é na igreja. Deus ama os pecadores. Deus não despreza ninguém, meus irmãos. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Ele não veio para os bons, mas para os maus. Os bons, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então Jesus veio para esse tipo de gente. Jesus veio por mim, veio por você, não é? Então Deus nos fala através da sua palavra. Eu acredito que
Nos últimos dias, Deus tem falado tanto à humanidade, só quem não quer ouvir, que não ouve a voz de Deus. Deus tem falado neste tempo através das tribulações, das aflições. Deus fala através dos seus pregadores. Deus tem falado com você, não tem falado? Deus tem falado com as pessoas. Ele mostra que se importa conosco, falando através de amigos, de pessoas que estão ali sempre prontos a nos ajudar, a estender uma mão. É Deus ajudando. Então, a pergunta de Deus a Adão: onde estás? Onde estás? Ao responder à pergunta, o que Adão diz para Deus? Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O pecado causa vergonha, medo, separação. É isso que o pecado faz. Quantos aqui, infelizmente, já pecaram e sentiram vergonha no seu coração? O pecado traz medo. O pecado separa você de Deus. O pecado traz tristeza ao coração, traz agonia. O pecado só traz malefícios à vida da pessoa. A pergunta de Deus revela-nos mais uma vez que é impossível o homem esconder-se de Deus. Se não, vejamos o que diz o salmista no Salmo 139. Vamos abrir a Bíblia? Salmo 139. Olha que lindo salmo, versos de 1 a 12. Aqui o salmista, ele na sua oração a Deus, ele diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então não existe lugar que o homem possa se esconder de Deus. O homem não pode se esconder de Deus nem no meio das trevas, da escuridão, porque Deus também está ali. Deus está em todos os lugares. Mas o salmista fala aqui do terno cuidado de Deus pela vida do ser humano. É o desejo de Deus que o homem esteja com ele na eternidade. Viu que coisa maravilhosa? Deus deseja que você esteja com ele na eternidade. Na eternidade só existem dois lugares: céu ou inferno. É certo que daqui a algum tempo você estará na eternidade. E como eu desejo que todos aqui estejam com Deus, com Jesus. Mas nem todos estarão na eternidade com o Senhor. Porque o pecado da rebelião contra Deus impede o homem de ter a sua vida restaurada. Há pessoas que deliberadamente dizem assim: eu não quero. Eu rejeito. Já ouviu isso? É de cortar o coração, mas há pessoas que rejeitam, é a rebelião contra Deus. A pessoa está ali envolvida pelo pecado, a pessoa está iludida pelas coisas do mundo. Sabe, o pecado, ele causa divisão entre o homem e Deus, separação mesmo. O pecado de Adão e Eva trouxe maldição sobre toda a humanidade,
Por isso, meus irmãos e irmãs, amigos, que nós temos que enfrentar tantas lutas, tribulações, doenças e enfermidades. Por isso que nós temos que todos os dias conseguir o pão de cada dia com suor e lágrimas, não é verdade? Com muito esforço. Não era para ser assim. Quando o homem estava no jardim, bastava ali estender a mão e colher do fruto. Que coisa, não é? Mas o homem perdeu muitos privilégios. Mas Deus não desamparou os seus filhos. Eu quero que você saiba que Deus não desampara ninguém. Deus não desiste de ninguém. Ainda que o homem se encontre em uma situação triste, vergonhosa, distante de Deus, Deus não desiste do pecador. Até o último dia da sua vida, o Senhor vai continuar insistindo com você, porque Ele ama você. Deus não desiste de você. Talvez hoje você deva dizer: Senhor, não desista de mim. Talvez algumas pessoas já tenham desistido de você. Eu para isso aí não tem mais jeito. Você é caso perdido, já ouviu isso? Não existe caso perdido para Deus. Tem jeito. Tem jeito para tudo, tem jeito para todos. Deus não desampara o homem. O cuidado de Deus com Adão e Eva, mesmo tendo pecado aqui, demonstra o grande amor de Deus. Deus é amor. É o caráter de Deus. É a natureza de Deus. Por isso creia no amor de Deus. Busque a ajuda do Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, diz a palavra de Deus. Pois o pecado, meus amados irmãos e amigos, só pode ser tratado através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos remir das nossas culpas. Só o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz pode nos justificar na presença de Deus. É por isso que precisamos de Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esta pergunta, onde estás, revela-nos ainda uma segunda verdade. Alguns procuram se esconder no momento do convite. É impressionante isso. O Senhor Jesus diz em João 5,40: não quereis vir a mim para terdes vida. Há pessoas que não querem vir a Jesus para não terem vida. Essa tentativa do homem de se esconder de Deus não resolve. Deus convida, Deus mostra a possibilidade de salvação quando Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É crendo em Jesus Cristo. Então aqui nós vemos essa profunda verdade da cruz. A compaixão do Senhor Jesus Cristo pelo pecador revelada na cruz do Calvário. Mas eu quero dizer para você, Deus não manipula nada. Deus não manipula você. Deus convida. Eu quero confessar uma coisa para você. Às vezes eu vejo algumas pessoas e eu falo: puxa, essa pessoa precisa de Jesus. Você sente aquele desejo de ver a pessoa convertida e dá vontade de forçar a pessoa a se tornar um crente. Já sentiu vontade de forçar alguém a se tornar crente? Às vezes eu sinto essa vontade. Mas eu não posso forçar ninguém. Porque eu aprendi na palavra de Deus que Deus não força ninguém. Deus não manipula ninguém. O grande pregador Moody, certa feita, realizou uma série de conferências numa igreja, e no final da série de conferência estava à porta da igreja um bêbado. E o bêbado, cambaleando, chegou para Moody assim: Pastor Moody, a última vez que o senhor esteve aqui, eu aceitei Jesus, eu sou resultado do seu trabalho. Ele disse: realmente você é resultado do meu trabalho, não é do Espírito Santo de Deus.
Deus não manipula. Ah, se eu pudesse forçar cada pessoa a se tornar um crente em Cristo, eu forçaria. Mas eu também não posso. Sabe o que Jesus faz? Ele convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João 11, 28 a 30. O último convite da Bíblia se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ah, meus irmãos, esse é o convite do Senhor. Quando Adão e Eva ouviram o convite de Deus, a pergunta de Deus, eles trataram de se esconder de Deus, deram desculpas, não é? Ouvi a tua voz, temi, estava nu, escondi-me. E hoje nós vemos as pessoas procurando se esconder de Deus com desculpas, não é? E são cada desculpas esfarrapadas, sem pé e sem cabeça. Eu chamo de a desculpa do arado. Conhece a desculpa do arado? Ah, vocês não se lembram? Já contei isso aqui para vocês há alguns anos atrás. 2 fazendeiros vizinhos estavam ali prontos para arar a terra e o arado de um deles quebrou. Ele olhou para a fazenda do vizinho e viu que o vizinho estava com 2 arados. E ele foi lá e falou, você pode me emprestar o seu arado? Quero arar a terra. E o vizinho disse, não, eu não posso emprestar o meu arado. Mas você tem 2, só precisa utilizar um, me empreste um. Ele falou, não, eu não posso emprestar o meu arado para você. Eu falei, mas por quê? Porque a minha mulher vai pentear os seus cabelos com o arado. Eu falei, mas com arado? Ele falou, quando a gente não quer fazer alguma coisa, qualquer desculpa serve. E há pessoas que dizem assim, eu estou ocupado demais, eu não tenho tempo, deixa para mais tarde. Uma que eu costumo sempre ouvir é, pastor, tem hipócritas na igreja. Tem hipócritas em todo lugar, né? Na sua casa tem hipócritas? Não sei, na sua casa. Na sua família tem hipócritas? No seu ambiente de trabalho tem hipócritas? Onde é que não tem hipócritas? A Bíblia diz que, Jesus diz que na igreja tem joio e tem trigo, né? Então são desculpas esfarrapadas. Então chega de dar desculpas. É preciso ouvir a palavra de Deus e tomar uma posição. Dar uma resposta coerente. Sabe, a pergunta de Deus, onde estás, revela-nos aqui uma terceira verdade. Alguns procuram se esconder de Deus e procurarão também se esconder de Deus no dia da sua ira. Haverá um grande dia da ira de Deus. E aqui, eu convido você a mais uma vez a abrir Apocalipse, capítulo 6, versos 16 e 17. Olha o que vai acontecer naquele dia. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ira de quem? De quem? Do Cordeiro. Cordeiro irado? Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como um cordeiro manso e humilde. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo, para livrar o homem do dia da ira de Deus. Mas um dia o Senhor virá como juiz. Ele julgará a todos com equidade. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a pergunta de Deus a Adão ecoa através dos séculos, dizendo, onde estás? Onde estás?
E hoje essa pergunta também é dirigida a você. Onde estás? Procure se certificar onde você se encontra, qual o seu estado, a sua condição espiritual diante de Deus. Você poderá responder para Deus dando-lhe uma resposta esfarrapada, como muitas pessoas dizem, dizendo: Senhor, eu estou ocupado, eu não tenho tempo para isso. Mais tarde, Senhor, eu tomo uma decisão, eu me reconcilio contigo. Mais tarde, Senhor, eu aceitarei a Cristo. Mais tarde. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. A resposta que você pode dar ao Senhor é dizer: aqui estou eu, Senhor, pecador, perdido, cheio de vícios, de erros, de falhas, de maldade, reconhecendo diante do Senhor que sou pecador, mas arrependido dos meus pecados, pela fé eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. E eu suplico, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor restabeleça a minha comunhão contigo, porque eu quero viver na tua presença todos os dias da minha vida, com a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a resposta que você pode dar ao Senhor, mas depende de você. Deus te abençoe, para que hoje você realmente saia daqui convicto de onde você se encontra. Não geograficamente, mas espiritualmente na presença de Deus. Que assim seja, para a glória de Deus.